comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 de João. Nós leremos o versículo 11 e o versículo de número 2, essas palavras de João pelo Espírito sobre Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, nascidos de Deus. É o nosso título nesta noite. Bem, nós estamos neste período muito interessante que acontece a cada 10 anos no Brasil, desta vez depois de 12 anos, que é o censo nacional, não é o recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É muito interessante, eu sempre tive um interesse muito grande por estes censos. E um dos objetivos, dos vários objetivos do censo geográfico, é naturalmente categorizar a população brasileira, isto é, dispor a nação em grupos, em categorias, em referência a tantas coisas, não, a idade, formação, religião, etc. Classificar, ordenar em grupos. Isso é feito, não é? E há muitas distinções que são traçadas nesse censo. E assim os brasileiros, nós somos distintos uns dos outros em muitos aspectos. E o objetivo disso é que, tendo um conhecimento claro do estado da nação, então, políticas sociais adequadas para atender supostamente a população seja delineada e seja implementada. Este é o objetivo. Eu estava pensando sobre isso outro dia, em termos espirituais, categorias que distinguem uma pessoa de outra pessoa em questões espirituais. Bem, a palavra de Deus ensina que em questões espirituais há apenas duas categorias de ser humano. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, não só hoje, ao longo de toda a história da humanidade. É muito simples o senso da palavra de Deus. Ela distingue o ser humano em apenas duas únicas categorias, apenas duas distinções específicas, e isso é visto ao longo de toda a história e é um ensino bastante claro na palavra de Deus. E essas categorias, que é marcado ou separado, não é, por um único elemento, aquilo que distingue uma pessoa da outra espiritualmente, que divide o ser humano em dois grupos, em duas categorias, e que também determinará a eternidade da alma de uma pessoa. É simplesmente isso. Se esta pessoa recebeu a Jesus Cristo um dia e assim é um crente em Jesus Cristo salvo, ou se esta pessoa rejeitou ao Salvador e permanece condenado diante de Deus, ou você é um crente em Jesus Cristo, experiencialmente falando, pela conversão, ou você é alguém que tem rejeitado a Jesus Cristo em tua vida. Ou é você uma pessoa salva e assim um filho de Deus, segundo a palavra de Deus, ou você não tem e ainda permanece condenado. Essa é a única distinção diante de Deus. O resto é apenas folhagem, religião, pedigree religioso e história e currículo religioso e tudo mais. Diante de Deus, a palavra de Deus, à luz do Evangelho, que este senso, não é, que perpassa toda a humanidade, esta luz que ilumina, que lança luz e distingue as pessoas. Quando nós estamos sobre a luz da palavra de Deus, ou você é uma pessoa salva, ou uma pessoa ainda condenada. Essas são as duas únicas categorias espirituais que importam. E determina se você será rejeitado por Deus ou recebido por Deus naquele momento, quando a luz deste mundo se apagar para você e para mim, nós entrarmos na presença de nosso Criador. Se você tem o Salvador habitando em você pela fé, ou você não tem. E a palavra de Deus coloca este ensino que eu acabei de delinear aqui nestas palavras do versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui está uma categoria. Mas a todos quantos o receberam, está outra categoria, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bem, deixe-me falar sobre o segundo grupo aqui nesta categoria. Ou melhor, o primeiro grupo,
Pessoas que ao longo da história e ainda hoje rejeitam a mensagem do Evangelho, e assim obviamente rejeitam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Rejeitar o Evangelho é rejeitar Cristo, porque Jesus Cristo é o Evangelho, é a mensagem de salvação, Ele é o Salvador. Bem, toda a revelação da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, se você ler com calma, procurando uma linha condutora, um fio da meada ao longo desses vários livros da Palavra de Deus, o fio condutor é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todo o ensino aqui no Antigo Testamento, mesmo naquelas narrativas sobre guerra, no livro de Êxodo, em Levítico, tudo está apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus que um dia viria. Deus promete, Deus indica, Deus repete, inculca isto na mente daquele povo e tudo aponta para Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo veio. O tempo chegou, o momento chegou, na plenitude do tempo, a palavra de Deus coloca nesses termos, no momento exato, o Messias veio a este mundo. E quando ele veio, Deus tendo enviado o seu Filho, o Salvador, o Messias, a salvação que toda a humanidade precisa, ali estava ele, diante dos homens. E você, claro, esperaria que aquelas pessoas que foram tão treinadas para guardar, para entender os sinais e para, então, receber, abraçar Jesus Cristo como Salvador, como Messias, naturalmente o recebessem. Se você foi treinado como um guia para ir a um aeroporto e receber uma pessoa, você nunca ouviu, mas te foi dadas as características dessa pessoa, a altura, o tamanho, a roupa que irá vestir, o lugar onde estará, e esta pessoa chega e ela traz uma placa dizendo que sou eu, fulano sou eu. Naturalmente se espera que você vá a essa pessoa e a receba e a leve, não é verdade? Esta é a ideia aqui. Eles conheciam, eles ouviram as profecias, o sistema sacrificial eram recursos visuais dizendo ele está vindo para isso, para aquilo, desta maneira ele será assim, sua mensagem será essa. E eles cresceram aprendendo, e você esperaria que quando o Messias chegasse naquela nação, eles o receberiam. Mas é interessante o que nós lemos aqui. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veio para a sua propriedade, mas foi rejeitado. Veio para aquilo que lhe pertencia, mas foi lançado fora da vinha e morto. Veio para o que lhe era por direito, para o que era seu, e assim foi rejeitado. Enviou servos, enviou mensageiros, estou chegando, estou quase aqui, João Batista, aplana o caminho que irei andar, vem o Senhor para o que era seu, e ele é rejeitado. Ele é lançado fora. Não é incrível? Não é tremendo? Não é imenso isso? No início, quando ele apareceu ali, aquela nação olhava para ele e se maravilhava do Senhor Jesus Cristo. E havia momentos que eles queriam realmente ouvir o ensino. E havia momentos, nos escreve aqui o Evangelho de João e Mateus, que eles ouviam e eles ficavam como que pendurados no ensino. E eles diziam, é fabuloso, ninguém jamais falou assim, nem Moisés, nem Elias, ninguém na história do nosso povo ou no mundo. Essas são palavras de outro mundo que vem do alto. Ele não é meramente um homem. Eles se maravilhavam do Senhor Jesus Cristo e viram os milagres do Salvador à primeira mão. Imagine você ver pessoas sendo ressuscitadas. Eles viram, eles ouviram, porque eles não receberam, não abraçaram a Jesus Cristo como seu Messias. Essa é a grande questão que pulsa, não é? Quando nós lemos como, por quê? Não é que não havia evidências, as coisas estavam nebulosas, não havia um sinal, estavam todos os sinais ali. Ele veio, então nos é dito que eles o rejeitaram. Eles viram o selo de Deus em Jesus Cristo, selando e dizendo, esse é o Messias, porque eles entendiam que os profetas diziam que quando o Messias viesse, ele faria isso, aquilo, pregaria isso, aquilo. Eles viram o sinal, eles entenderam, eles reconheceram que ele vinha de Deus. Mestre, tu vens de Deus, ninguém pode falar como tu falas e realizar estas coisas. Eles entenderam que ali havia o selo da divindade, que ele era o Messias, e ainda assim o rejeitaram. Rejeitaram o seu ensino, rejeitaram os seus milagres e por fim rejeitaram a sua pessoa, o assassinando, o executando. Queridos amigos,
Mesmo ali, naquela última hora, a morte do Senhor Jesus Cristo deveria convencer aquelas pessoas. Por quê? Porque a maneira como ele foi crucificado, trazido à cruz, levantado, as palavras que ele disse, o que foi feito com ele, é exatamente o que o profeta Isaías diz, no capítulo 52 a 53. É como se Isaías estivesse ali ao pé da cruz tomando nota. E eles entendiam e conheciam esses detalhes, eles sabiam, eles numeravam os versículos da Bíblia. Como pode estarem ali, vendo tudo se cumprindo e ainda assim rejeitá-lo e dizer, não queremos esse homem para reinar sobre nós? Por quê? Bem, a razão é porque ele não se encaixava, ele não se adequava nas aspirações daquele povo. Um pouco difícil explicar isso. Havia no coração deles, embora compreendesse quais seriam os sinais, havia no coração daqueles homens um pré-julgamento, um conceito prévio estabelecido, um pré-conceito a respeito do Messias. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele não se encaixava naquele pré-conceito. Eles estavam cheios de pré-conceitos. Eles eram preconceituosos, em outras palavras. Eles aprenderam erradamente dos seus líderes, escribas e fariseus a respeito desse Messias. Como assim? Bem, eles começaram a imaginar que o Messias, embora eles soubessem quais seriam os sinais que autenticavam o Messias, seria como eles. Como eles. Que ele viria para trazer glória aos homens. Que ele seria somente o Salvador, o Messias de Israel. Jeová é nosso Deus. Este ainda é o ídolo da nação judaica. Jeová é nosso, só nosso, de ninguém mais, pertence a nós. Eles pensavam desta maneira. E quando o Senhor Jesus Cristo saiu proclamando libertação e vida para todas as nações, eles simplesmente falaram, o quê? Para eles? Não, nós. Ele não se adequava. Eles viam os sinais, eles viam a autenticação da sua messianidade, o selo de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, mas quando eles olhavam para aquele homem andando de roupa simples, não vestido em uniforme religioso como os fariseus, não com um linguajar rebuscado, refinado das sinagogas de Jerusalém, eles viam os sinais, eles entendiam, isso vem de Deus, está tudo aí de acordo, mas eles rejeitaram a sua pessoa, eles não gostaram dele, do que ele dizia, que ele roubava, assim por dizer, o lustre e a fama daqueles líderes, e assim, eles rejeitaram a sua mensagem e a sua missão, e em desgosto o lançaram fora. O Senhor ensinava que eles deveriam abandonar os seus pecados e confiar nele, mas eles não fariam isso. Eles amavam os seus pecados e amavam sua autodeterminação. E eles não fariam isso, queridos. E assim, eles não o receberam quando ele veio. No momento certo, eles não o receberam. Todas as provas, você vai no aeroporto, a pessoa chega, um cartaz, você sabe, está treinado, e você olha para ele, não, eu tinha uma ideia diferente, está ali, o sinal provando, não, eu esperava que fosse uma pessoa diferente, eu não gostei, eu vou embora. É isso que está acontecendo aqui. Eles descreram, em outras palavras, do testemunho e da evidência que Deus deu em todos os profetas a respeito do Messias. E assim não o receberam. E esse é o maior elemento que caracteriza este primeiro grupo de pessoas ontem, no primeiro século, e hoje, no final dos tempos. Elas não recebem o Salvador que Deus enviou, este Salvador. Por quê? Porque este Salvador, este Jesus Cristo, o Senhor, ele é tão diferente do Jesus das multidões. Esse Salvador, ele é santo, ele veio e conhece o nosso coração, e um dia ele irá julgar o pecador. Eu não aceito ele, porque ele não está de acordo com o que eu penso sobre ele como um revolucionário social, então eu leio que ele diz que o seu reino não é deste mundo, então eu não quero ele. Eu vejo ele como o primeiro hippie, eu quero viver uma vida de hippie, andando por aí, sem lenço, sem documento, então ele me diz que o seu reino não é daqui, então eu não o quero para a minha vida.
Eu o vejo como alguém que me trará felicidade nesta vida, alegria no casamento, saúde no corpo, e de repente ele me diz que eu devo crucificar o meu ego, tomar a minha cruz. Eu não quero este Salvador e assim eu o rejeito. Veio para o que era seu. O que era seu. Veio para o que era seu. Você percebeu? Não, os que eram seu. Veio para o mundo que lhe pertence. Veio como Salvador, é claro, para a nação que ele separou primeiramente. E assim somos nós, querido amigo. Em que categoria você está nesta noite? Esse é o primeiro elemento. Esse grupo, ele não apenas no primeiro século, é o grupo ao longo de toda a história. Eu vou dizer algo surpreendente. Cada um de nós aqui entra neste mundo, nesse grupo. Neste grupo. Ninguém nasce no outro grupo. Nós nascemos neste grupo. Pecadores, condenados. Bem, se eles tiveram muitas bênçãos, não é, os judeus, muitos privilégios, profetas, informação, todo tipo de sinal, evidências para receber e crer. Se eles tiveram isso, você e eu temos muito, muito mais do que eles tiveram. Assim, nós não podemos culpá-los apenas, nós somos culpados também se nós não temos Cristo em nossa vida. Quantas evidências você e eu temos, não é, da existência de um Criador? Como a ciência avançou e nós percebemos a mente de Deus, o Criador, em todo lugar. Eles ainda não tinham o Novo Testamento escrito no primeiro século, quando o Senhor estava aqui, mas eles tinham o Verbo vivo de Deus. Agora nós temos tudo explicado. Nós temos tempo, temos oportunidades, tantos servos de Deus estudando, ensinando a palavra de Deus. Cada um de nós nasce neste mundo com um instinto para Deus, para a eternidade. Na verdade, nós temos que trabalhar em cima deste instinto para não crer em Deus. Por isso que nós somos descrentes, nós descremos em Deus, porque já nascemos com um instinto para a eternidade, que há um Deus, que nós devemos buscá-lo, nos aproximar dele pela sua palavra. E assim Deus também, ao longo da nossa vida individual neste mundo, que ele faz? Ele pavimenta o nosso caminho com inúmeras evidências de que ele é real, de que ele está presente, de que ele me vê, de que ele pode ouvir o meu clamor e responder à minha oração. E o que nós fazemos? Nós empurramos este instinto para longe. Nós rejeitamos a voz de Deus na consciência e também revelada na sua palavra, e nós dizemos, porque nós amamos a nós mesmos, cheio de rebelião e autodeterminação, basicamente o que nós dizemos, sem usar essas palavras, é: nós não teremos este homem para reinar sobre nós. Ele não irá reinar em minha vida. Não quero nada com Jesus Cristo. Nós viramos os olhos para fingir que nós não vemos os sinais, as intervenções de Deus, as provas da sua existência, as provas da sua criação, e nós fazemos isso, obviamente, de uma maneira intencional. Se nós somos descrentes ainda nesta noite, estamos neste grupo, nesta categoria, então isso foi uma escolha que nós fizemos. Descrença é algo voluntário, é uma escolha. E assim, a descrença em Deus, na palavra do Senhor, no Salvador que Ele enviou, é condenada pela Bíblia porque é bastante irrazoável descrer de Deus. É muito irrazoável. Nós temos diante de nós todos os sinais, indicações, evidências. Uma alma eterna, quão diferente nós somos dos seres irracionais. Um mundo complexo, porém não complicado de se compreender, e o ser humano pode ver à mão, não é? Todos os parâmetros, perfeição em toda a criação, estas leis grandiosas. Quantas evidências nós temos? Se nós permanecemos não salvos, é porque nós temos voluntariamente rejeitado a revelação de Deus, mesmo hoje em nossos dias, e não buscamos a Deus. Nós temos o instinto pelo eterno, nós temos essa necessidade de sentido, de propósito real em nossa existência, mas ainda assim, quando Deus vem a nós pela sua palavra de uma maneira clara e direta, nós dizemos: eu não quero isso, eu não quero isso para a minha vida, não é esse o Deus que eu quero, não é esta vida que eu quero.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Bem, eu não devo permanecer aqui nesse versículo muito tempo, mas é espantoso pensar sobre isso, não é? É intencional, é proposital o desprezo desta nação a Cristo, dirigido ao Salvador. É ingrato. Por quê? Porque nós não queremos reconhecer que tudo que nós temos pertence a Deus. Se eu reconhecer, eu sinto que eu tenho uma dívida para com Deus. Eu não quero sentir debaixo de uma dívida, de uma obrigação de buscar, de agradecer a Deus, de ouvir o que Ele tem a dizer. Eu não quero isso. Eu não quero isso. É um desprezo muito grande. É a maior tolice. É a maior necessidade, loucura que uma pessoa pode realizar nesta vida. A gente faz muita coisa estranha, não é? Mas esta é a maior loucura. Porque, meu querido amigo, se Deus existe, Ele existe, e todas estas milhares de evidências estão ali, então é muito insensato, não é, viver estes poucos anos de vida e jogar a eternidade pela janela e cair nas mãos de Deus e ser julgado. Olha, não é porque eu digo que eu não creio em Deus que Deus não existe. Deus não deixa de existir porque alguém diz não crer nele. Você percebe como as pessoas são infantis? Eu não creio em Deus. Bom, Deus não deixa de existir porque você não crê nele. Quão nécios, infantis, irracionais. É voluntário. Nós fechamos os olhos, não é? Como uma criança, está tudo aqui, eu não quero ver, então eu falo, eu tampo meus olhos, tudo desapareceu, não existe nada. Assim nós agimos, nós o rejeitamos voluntariamente. Bem, mas esse texto é muito interessante, porque veja, quando o Senhor Jesus Cristo veio, essa diferenciação, essas duas categorias se tornaram muito mais claras, porque não foram todos que o rejeitaram. Inicialmente todos o rejeitaram. Mas então nós lemos este versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se refere a todas as pessoas, é uma outra categoria. A todos quantos não o rejeitaram, o receberam. E nesses últimos minutos eu gostaria de explicar o que significa receber a Jesus Cristo. Deixe-me começar com esta nota. A Bíblia, você não encontrará nenhum versículo na Bíblia dizendo aceite a Jesus. Você não encontrará, nem aqui, que não está escrito, mas a todos quanto o aceitaram. Não é aceitar, porque aceitar põe o foco no ser humano, dá a ele a autoridade de aceitar ou rejeitar. Mas não é um homem que aceita alguma coisa, é Cristo que aceita alguém ou rejeita alguém, baseado em sua resposta ao Evangelho. Aqui é receber. Lembre-se disso. O que é receber o Senhor Jesus Cristo? Bom, primeiramente é receber, abraçar a sua mensagem, o que ele diz. Primeiramente isso. Esse é o início vital de todas as coisas ao buscar-se a Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa lhe ajudar nesta noite a compreender esta verdade tão simples. Compreender a importância, a necessidade. Receber a Cristo é primeiramente receber as suas palavras, o que ele diz como verdade e abraçá-la. Receber a Cristo, a todos quantos o receberam. E essas pessoas que um dia receberam o Senhor Jesus Cristo, elas receberam o que ele disse, abraçaram a sua mensagem, a sua verdade e tudo o que ele ensinou. Queridos amigos, a verdadeira religião, se você pensa com calma a respeito disso, há tantas religiões, não é? Qual é a verdadeira? A verdadeira religião, ela se distingue de uma falsa religião da seguinte maneira. A verdadeira religião, ela precisa ser revelada por Deus. Se Deus não revelar a verdade sobre ele, sobre o ser humano, sobre a eternidade, nós nunca conheceríamos. Todas as demais religiões criadas pelo ser humano têm esse elemento em particular. É fácil de delinear esse aspecto de uma religião que não é divina, revelada por Deus. Uma distinção apenas. Toda religião irá dizer a você e a mim, olha, você consegue encontrar o seu caminho para Deus. Ou está dentro de você a força, a capacidade, ou nossos liturgias, esquemas vão te ajudar.
Você precisa apenas fazer a tua parte e começar a seguir o teu caminho e você o encontrará. Seja por meio da bondade pessoal, seja por meio de certas técnicas de respiração, de alguma maneira tentar misturar, fundir a tua alma com a alma de Deus, alguma coisa desse tipo. Você faz isso, faz aquilo, aquilo mais, então você conhece a Deus e chega lá. Essa é uma característica intrínseca de uma falsa religião. Seja por técnicas de contemplação, repetir isso 1000 vezes, todas elas têm essa característica. Eu posso, eu consigo, com uma ajudinha de Deus. A verdadeira religião, ela se distingue. A religião que é revelada por Deus na palavra de Deus, ela se põe em pé sozinha diante desta multidão de ensinos religiosos e é a única que diz aqui na Bíblia: você não consegue, você está morto, não é possível. Você precisa ser salvo porque você não consegue salvar a si mesmo. A religião, qualquer que seja, não bíblica, ela te ensina a construir pelo esforço uma ponte de degraus até chegar a Deus, se ligar a Ele. A palavra de Deus ensina que Deus veio a este mundo, Ele era o Verbo de Deus que veio a este mundo. A falsa religião diz que você consegue sair deste poço existencial pelo teu esforço. A palavra de Deus diz que Cristo precisa descer nesse poço e te resgatar. É simples. Essa é a característica principal. Tudo mais são técnicas e práticas, não é, para desenvolver esse ensino. Assim, querido amigo, receber a Jesus é receber o que Ele está dizendo. É recebê-lo. E o que Ele está dizendo é que sem Ele ninguém entrará na presença de Deus e será recebido. Ninguém será salvo. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso crer nisso. Se eu não creio nisso, eu não recebo o Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito o Salvador. Assim, recebê-lo primeiramente é receber a sua verdade. Sua palavra como a palavra de Deus, como a verdade de Deus. A palavra de Deus que me fala sobre Ele, sua vida perfeita, representante do homem diante de Deus diante do homem, sua morte sacrificial, substitutiva. Se um carro, por mais maravilhoso que seja por fora, ele não tem por dentro um motor, fiação elétrica, bem, então ele não tem nenhuma utilidade, ele não tem força para mover, para agir, para mudar de um estado para outro, da inércia para o movimento. Se uma religião não tem esta verdade, um Salvador que precisou vir a este mundo para salvar um homem que não consegue salvar, a cruz, sua morte, sua ressurreição, então esta religião não tem poder para nada. Ela não pode transformar o teu caráter, nem o meu, perdoar os teus pecados, te reconciliar com Deus, nem te dar paz, nem te dar certeza, por mais esplendorosa, brilhante, bela, imensa que esta religião seja aos olhos humanos. Ela não pode fazer nada, absolutamente nada. Segundo, receber o Senhor Jesus Cristo é maravilhar-se dele, é pasmar, assim por dizer, que Deus tenha vindo a esse mundo, que o eterno Criador tenha vindo aqui e que Ele precisou morrer para que eu seja salvo. Isso é muito grande. Isso diz que é impossível para o homem salvar a si mesmo. Foi necessário que Deus viesse a esse mundo. E receber a Jesus Cristo significa isto, que eu reconheço os meus pecados diante dEle, diante de Deus. Mas eu nunca pequei contra Jesus, é claro que sim, Ele é Deus. Eu devo reconhecer isso. Observe, muitas pessoas professam a fé em Jesus Cristo, mas elas nunca o receberam. Você percebe a distinção? Por quê? Porque elas não querem que Cristo reine sobre elas. Eu quero permanecer com as portas abertas neste mundo. Eu quero Jesus Cristo e a salvação, mas eu ainda quero os meus pecados. Eu não quero abandonar por inteiro. Eu quero tentar os dois.
Mas receber a Jesus é reconhecer e ir a Ele em meus pecados e lançar tudo aos pés dele para tê-lo como Salvador e ser transformado por Ele e reconhecer a minha necessidade diante dele. Isso é receber o Senhor Jesus Cristo. Você pode receber palavras de um pastor, de um padre, de um pai de santo, uma hóstia, uma ceia, qualquer coisa, mas não é a mesma coisa de receber a Cristo. Você pode receber um certificado de cristão, mas isso não é receber o Senhor Jesus Cristo Salvador. E você deve ir a Ele e dizer: Senhor, eu sou um pecador diante de Ti. Por minhas palavras, por minhas ações, minhas escolhas, e eu sei disso, eu tenho negado isso, me perdoa, Senhor. Apaga as minhas dívidas, faz de mim um filho de Deus, faz de mim uma pessoa salva, uma nova pessoa. Me recebe agora, Senhor, eu venho a Ti. Cria vida dentro de minha alma, me faz nascer de novo uma nova vida para Te conhecer. Receber a Jesus é ir a Ele em arrependimento. E recebê-lo também significa isso. Eu gostaria que você atentasse muito para isso. E se você se esquecer de tudo que nós consideramos hoje, não se esqueça disso. Receber a Jesus é recebê-lo como um presente que Deus te dá. A palavra de Deus diz que Deus, o Criador, Ele olhou sobre pessoas miseráveis. E de alguma maneira que nós não entendemos completamente, Ele amou de tal maneira que Ele enviou, Ele deu um presente, o seu amado Filho. Receber a Jesus é receber o Salvador como a dádiva de Deus. Querido amigo, Deus, com grande misericórdia, enviou o seu Filho a este mundo. Eu devo lembrar disso. Eu devo reconhecer isso. Deus não está mandando para mim, nesta caixa, uma bomba para me explodir, uma armadilha. Ele mandou o seu Filho amado. Eu posso crer e depender dele. A palavra de Deus me diz que Ele irá julgar o mundo inteiro com rigor, mas Ele veio a este mundo como uma dádiva de Deus para a salvação. Por que desconfiar do Senhor Jesus Cristo? É realmente impressionante. Nós só entendemos isso depois da salvação. Porque alguém desejaria rejeitar a Deus, rejeitar a Jesus Cristo? Ele não te toma nada. Ele não pede que você dê a Ele teu carro, a tua casa, a tua poupança, que você abandone tudo e vá para o monastério. Nada. Ele não te oprime. Ele não te pede nada, a não ser uma coisa: que você dê a Ele aquilo que é a sua pior posse, um coração pecaminoso, para Ele te dar um novo. Porque as pessoas rejeitariam o Salvador de Deus e fugiriam, e correriam e não receberiam. Receber a Cristo significa recebê-lo como um dom de amor, de misericórdia, graça, um dom de Deus, um presente de Deus, imerecido. Por isso é um presente. Se fosse merecido, seria pagamento, mas um dom de Deus. É maravilhoso, o amor de Deus. Então nós temos que recebê-lo como o único que pode nos tornar filhos de Deus, filhas de Deus. Eu desejo ser um crente salvo, convertido por Deus. O que deve acontecer em minha vida? Ele diz: mas a todos quantos o receberam, então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Dele. Você percebeu essa partícula? Aos que creem no seu nome. O nome Jesus significa a salvação de seu povo. Assim, eu não posso dizer: eu creio em Jesus, mas não faço nada sem a mãe de Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu sou batizado, aqui está o meu certificado, eu tenho a garantia de entrar no céu. Não, você não divide aos que receberam, aos que creem nele, ir a Ele. Essa é uma verdade. Crer na sua obra, no lugar de pecadores, mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome. Seu nome significa salvação, querido amigo. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo pode te salvar? Ou você vai permanecer incrédulo,
temendo a condenação e ao mesmo tempo fugindo da graça de Deus. Crer nele, que ele pode e irá te salvar se você for a ele como um pecador. Isso é receber a Jesus, tudo mais é rejeitá-lo. Crer em seu nome. Crer em seu nome. Crer que se eu for a ele, porque ele é um médico de almas, ele irá curar o meu coração quebrantado. Ele irá perdoar a minha dívida de culpa. Ele irá remover o terror, o vazio, a condenação. É recebê-lo como uma dádiva de Deus. Agora veja esses dois versículos juntos e perceba. Versículo 12 e 13 é algo muito interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, observe, os quais, estes que creram no seu nome, que foram salvos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Parece difícil, não é o que ele está dizendo aqui? Como assim? A esses que foram salvos, creram em seu nome, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram do sangue. Essas pessoas que se tornaram filhos e filhas de Deus, isso não aconteceu com elas por uma questão sanguínea, porque elas nasceram dentro de uma família religiosa, os quais não nasceram do sangue. Não é uma questão sanguínea, é necessário uma experiência pessoal de conversão. Ter nascido em um lar evangélico cristão não lhe salva. Você não entra neste mundo salvo porque você nasceu em um contexto cristão. Não é pelo sangue, não é a vontade nascido do sangue, não é pedigree religioso. Ter nascido em Israel, descendente de Abraão, ter nascido em um lar piedoso, com avós, pais piedosos, não me faz um filho de Deus. Salvação é uma experiência pessoal, individual. Não nasceram do sangue, então nem nasceram da vontade da carne. Bem, não é uma questão da vontade da carne. E eu me declaro cristão. Bem, eu entendi que o cristão é o melhor caminho, o cristianismo. E eu tenho aprendido, então eu decidi, eu entendo que Jesus morreu, eu sou um pecador, então morreu por mim. Então eu entendi agora, não entendi antes, agora eu entendo, então eu vou me comportar agora como um crente. Não é da vontade da carne. Eu vou mudar a minha vida, os meus hábitos, porque eu decidi agora me tornar um crente de verdade. Não é da vontade da carne, não é uma obra humana. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o privilégio da adoção, de ser incluído na família de Deus, de ser feito um filho de Deus. Querido, é Deus quem faz isso. Pessoas não nascem cristãs, elas são feitas cristãs, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eu não posso dar às minhas filhas, nem você ao seu filho, à sua filha, a adoção espiritual. Eu não posso dizer a elas, nem você a eles, ao teu filho, olha, você agora, você chegou à idade da razão, compreende as coisas, papai quer lhe ensinar isso. Você nasceu privilegiado em um lar cristão. Você é agora uma filha de Deus. Não vem da autoridade humana. Não está no ser humano o poder, a autoridade, a prerrogativa de trazer alguém para dentro da família de Deus. Não está no batismo, não está em nada nesta vida. Nenhum homem pode tornar um outro homem, tem o poder para tornar uma outra pessoa um filho de Deus. Essa pessoa, este homem, este pastor, quem quer que seja, pode dizer, olha, aqui está um certificado, e você agora é um filho de Deus, você é um cristão, você tem a vida eterna. Selar, carimbar, autenticar, não. Somente um tem este poder, esta autoridade, aquele, Jesus Cristo, que eles receberam pela fé em arrependimento, em verdadeira entrega. Autoridade. Então,
Quando Deus salva uma pessoa, estas pessoas são chamadas por Deus, Deus as chama agora, não chamava antes, mas agora chama meu filho, minha filha. Elas foram adotadas. Vede que grande amor nos demonstrou o Pai, diz João, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E Deus os chama de filhos e nós agora os chamamos de Pai. Isso não existia antes. Isso não existia antes da salvação. Porque Deus tem apenas um único filho, unigênito, único gerado, Jesus Cristo. E entrar nesta família, ser filho, ser parte, eu não sou, é a autoridade de Cristo, dado por Ele àqueles que o recebem desta maneira, desta forma. Queridos amigos, receber a Jesus Cristo é então entrar em um relacionamento com Ele. Eu não pertencia a Deus antes, como filho, mas como criatura. Eu não tinha a divindade, assim por dizer, a realeza espiritual. Eu não pertencia a esta família, por divindade eu quero dizer, eu não me torno Deus, mas a graça de Deus em mim. Eu sou trazido para dentro. Você talvez já ouviu falar, a esposa do atual rei da Holanda, ela é argentina. Nasceu na Argentina. Se você toma ela apenas como pessoa, então ela é uma plebeia, apenas uma argentina, querendo ridicularizar ninguém, apenas uma plebeia, mas porque ela está em um relacionamento com o rei, esposa, então ela tem agora realeza. Olhando para nós, nós somos criaturas de Deus, pecadores, destinados à condenação. Mas se eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo, recebendo em arrependimento, em fé e entrega, eu sou feito um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. E receber a Cristo significa, por fim, isto: eu o recebo como Senhor da minha vida. Eu preciso dele para me salvar, ir a ele em arrependimento e fé, dele para transformar, mudar a minha vida, o meu status espiritual, me tornar um filho de Deus. Eu preciso dele como Senhor da minha vida. E se eu disser a Deus então: Senhor, eu reconheço a minha necessidade espiritual, a minha necessidade de um Salvador, de perdão, de um mediador, para poder entrar no céu. Mas será que eu não posso, juntamente com isso, manter os meus caminhos antigos? Será que eu não posso manter a porta do mundo aberta para que eu tenha opção e a minha autodeterminação, meu autocontrole, ir a Ti segurando a minha autodeterminação e ter a Ti, ó Senhor Jesus, receber-te como Salvador apenas? E a resposta é não. Você não pode ir a Ele com um meio coração, uma meia vontade, uma meia mente, e dizer a Ele: Senhor, me salva, eu me arrependo diante de Ti, toma a minha vida. Mas ela não será tua por inteiro. É o contrário, queridos amigos. Eu devo ir a Ele para ter perdão e vida. Então me entrego por inteiro ali. Toma minha vida, Senhor. Faz de mim um filho, uma filha de Deus. Eu serei teu para viver para Ti. Receber a Jesus é recebê-lo como Senhor. Crendo que Ele fará isso em tua vida. Crendo que Ele tem a autoridade para te perdoar, embora você não mereça, eu não mereço, ainda assim Ele tem esta autoridade de Deus para me fazer um filho de Deus, não porque eu mereço, porque Ele tem os méritos a todos quanto o recebem desta maneira. Meu querido amigo, não ter a Jesus como Salvador e Senhor é perder-se eternamente. Não ter a Jesus em tua vida desta maneira
é ser uma presa do pecado, uma vítima de Satanás, uma presa da condenação. Não ter este Jesus, Senhor Jesus, querido amigo, é ser um boneco, uma marionete na mão de Satanás. Não ter a Jesus Cristo antes de partir é tragédia e túmulo. Mas, nesta noite, a todos quantos o receberem, vá a Ele, como um pecador, crendo que Ele salva pecadores. Confesse, entregue, clame e peça, Ele te salvará, uma promessa dEle. Ele disse isso. Ter a Jesus é ter a vida eterna, é ter certeza, é ter um certificado de filiação, de entrada no céu, um carimbo deste passaporte para a eternidade, é ser recebido, não como estrangeiro, mas como um cidadão do céu, recebido. Ter a Jesus é ter tudo, não tê-lo é não ter nada, é condenação. Ter a Jesus quando Ele se oferece desta maneira, rejeitá-lo, rejeitar a mensagem de Cristo, seguir em frente duvidando mais uma vez, continuar resistindo ao Salvador, vá a Ele pela fé. Então você experimentará este poder. É uma promessa, é uma verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder, o poder que nós não temos em nós mesmos, que vem do alto pelo Espírito Santo, de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, nascidos de Deus, nascidos para Deus. E o Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Não é maravilhoso? Vamos orar juntos. Ó Deus eterno e gracioso, Pai de misericórdias, visita-nos, Senhor, nesta noite, com Teu poder de salvação. Abre o nosso entendimento, os nossos braços espirituais, leva-nos a Cristo. E conforme nos aproximamos de Ti, ó Senhor, e Te buscamos, recebe-nos. Se ainda não Te buscamos, se há alguém nesta noite duvidoso, temeroso, olhando mais para este mundo, vem, Senhor, e mais uma vez, com graça e misericórdia, pelo Teu poder, faze-os filhos de Deus, pela fé no Teu amado Filho. Nós Te rogamos, nós Te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus e para o Teu louvor. Amém.